gente, tudo bem? Então, o vídeo que eu vou trazer hoje pra vocês vai ser de como pintar no pano de prato o desenho de uma galinha da Angola. Esse post eu já tenho faz um tempo lá no blog, foi um dos primeiros posts que eu fiz e eu tenho bastante acesso nele. E por esse motivo eu resolvi fazer um vídeo para poder facilitar a compreensão de vocês, tá? Então, a nossa pintura, ela vai ser essa, tá? A nossa galinha da Angola. E é uma pintura que eu uso técnicas básicas, né? Técnicas importantes na pintura que eu tenho certeza que vai ser útil para você. Bom, então é isso. Espero que você goste e vamos lá. Bom, em relação aos pincéis, a gente vai estar utilizando 3 pincéis. O segundo pincel vai ser o pincel que a gente vai estar utilizando bastante. Esse pincel é de número 8. E quando a gente compra ele não vem assim redondinho, tá? Ele vem com a cerda quadrada. E aí, quando vocês comprarem eles, bem de leve vocês cortem com a tesoura as cerdas dele, de maneira que ele fique arredondado. Dessa forma, vai facilitar muito na hora da gente pintar. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo vai ser o quê? Vai estar passando a cola permanente na minha madeira de MDF para a gente estar podendo colar o nosso guardanapo, né? Para a gente poder fixar ele na madeira para ficar com mais facilidade da gente pintar. Bom, depois que a nossa cola permanente secou, agora a gente vai fixar o nosso guardanapo. Então, vou pegar o guardanapo, vou posicionar de maneira que fique da maneira que fique mais fácil para mim pintar. E assim que eu fixei, ó, eu passo a mão para ele estar fixando bem na madeira de MDF. Outra dica também antes de você colar o seu guardanapo na madeira de MDF, dê uma passadinha nele antes para ele ficar bem lisinho, porque isso também influencia na hora da gente estar pintando, tá? Agora a gente vai pegar o nosso carbono. E o carbono, né, a folha de carbono, ela tem uma parte que ela é brilhante e a parte que é fosca. A parte que é fosca, a gente vai colocar para baixo, né, onde vai ficar o nosso guardanapo de frente com a parte fosca do nosso carbono. Então, eu vou colocar e vou posicionar bem no meio do meu guardanapo. E aí eu vou pegar o meu desenho, o meu risco, e vou estar colocando em cima do meu carbono. E aí vocês devem observar se ele está centralizado, se ele está certinho, para que o desenho ele saia de forma correta no nosso guardanapo. Então, ó, tá tudo ok. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um lápis e vai contornar em cima do meu desenho. E aí, depois que a gente tirar, o desenho vai estar aparecendo no meu guardanapo. Ó, gente, e após vocês tirarem o carbono, vocês vão ver que o desenho ele vai sair certinho no risco que vocês fizeram. E vai ficar de fácil visualização pra gente poder estar pintando. Bom, então pra gente começar a nossa pintura, a gente vai estar usando o pincel número 8, que é o pincel que tem a forminha arredondada. E a gente vai estar começando a pintar as partes maiores, as partes que precisam de mais preenchimento. Então eu vou começar tá pintando aqui, ó, essa parte da galinha, desde a cabecinha até aqui embaixo, e eu vou utilizar a cor branca. Então eu vou estar preenchendo todo esse espaço com a cor branca. Mudei o ângulo para vocês, para poder ficar melhor para vocês verem, ó. Então, com bastante cuidado, eu vou estar
pintando a parte de divisão do meu desenho, que é as laterais, as bordinhas do meu desenho. E com esse pincel que a gente cortou as cerdas, por ele ter essa forma arredondada, facilita bastante pra gente pintar esses locais. Bom, então agora eu vou trocar de pincel. Eu vou estar usando o pincel, que ele é mais estreito, que é o pincel 456. Com esse pincel eu vou estar preenchendo os cantinhos mais difíceis de pintar. Bom, então a primeira parte da nossa pintura a gente já fez, que foi preencher toda essa parte de branco, né, da nossa galinha. Então, com a cor marfim e com o pincel número 8, a gente vai estar fazendo o nosso primeiro contraste de cor. O que é esse contraste de cor? É uma técnica que eu chamo com esse nome, em que a gente vai estar esfumaçando as cores, fazer com que elas se encontrem. Então, nessa parte aqui da barriguinha da nossa galinha, a gente vai estar contornando, a gente só vai estar passando o pincel em toda essa parte, ó. Apenas passar o pincel. Vou pegar mais um pouquinho. Ó, só passar, só uma passada. Agora que a gente passou, a gente vai fazer com que as cores se misturem, né, para que haja um contraste. Então agora eu vou fazer movimentos de vai e vem, que vai fazer com que as cores se encontrem. Então, ó, é isso que eu vou estar fazendo, movimentos de vai e vem. Sempre pegando um pouco mais pro meio e não daqui. Então, sempre a partir daqui do meio, após onde você passou o pincel, que você vai estar começando a fazer esses movimentos de vai e vem. Bom, então a nossa primeira parte de preenchimento e de contraste de cores tá pronta. Agora a gente vai preencher a parte da asa da nossa galinha, onde a gente vai estar usando a cor preta. Bom, e agora novamente com o nosso pincel número 8 e com a cor preta, a gente vai estar preenchendo todo o espaço da nossa da asa da galinha. E vai ser o mesmo procedimento, a gente vai preencher, tendo cuidado com os cantinhos, né, com as bordas. E quando chegar aqui nessa região, né, onde a gente tem uma dificuldade maior, a gente vai estar usando outro pincel. Bom, agora que eu já quase preenchi toda a asa da minha galinha, eu vou trocar de pincel, tá? Eu vou pegar aquele pincel mais estreitinho para poder estar finalizando esses locais que a gente tem mais dificuldades. Tem que ter mais cuidado para pintar. Bom, essa partezinha aqui eu ainda não terminei. Por quê? Porque por ser uma parte que a gente tem mais dificuldade para preencher, então eu vou trocar de pincel, vou pegar o pincel zerinho para poder fazer bem certinho esses cantinhos que o nosso desenho tem. O pincel zerinho, para que ele saia um risco perfeito, a gente deve sempre estar usando ele em pé. Se a gente usar ele deitado, ele não vai estar fazendo a função que ele tem, que é de fazer os riscos mais finos. Então, com ele em pé, a gente tem essa facilidade maior.
vocês podem ver que com o pincel zerinho, a gente consegue ter um alcance nesses espaços mais difíceis de pintar, a gente tem um alcance melhor com esse pincel. Bom, e agora a gente vai estar fazendo novamente aquela técnica de contraste de cor. Então a gente vai estar fazendo agora pela segunda vez na nossa pintura. Bom, então eu vou pegar novamente o meu pincel número 8 e agora eu vou usar a cor branca. Esse contraste de cor que eu vou estar fazendo vai ser na pontinha da asa da galinha. Então eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Eu vou estar pegando bem na ponta da asinha e vou passar o pincel. Só vou passar. Vou pegar mais um pouquinho de tinta e vou fazer a mesma coisa, só que agora no sentido indo para cima da asa da galinha. E depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar agora a esfumaçar a minha cor. Então a gente vai fazer um contraste, ó, em direção indo todo para o meio da asa da minha galinha. Então eu vou fazer o mesmo movimento de vai e vem. Ó, aí vocês vão ver, ó, que as duas cores, a branca e a preta, elas entraram em contraste. Se vocês quiserem, vocês podem estar colocando um pouquinho mais de branco. Eu vou pôr só mais um pouquinho, né, pra dar mais um toque de branco. E eu vou estar fazendo o mesmo procedimento. Bom, então depois que a gente fez o contraste das cores aqui na asinha, a gente vai ir para os pezinhos da galinha. Então eu vou pegar aqui o pincel mais estreitinho, com a cor branca, e vou estar preenchendo todo o espaço do desenho do pezinho da galinha. Bom, depois que a gente pintou os pezinhos da galinha, agora a gente vai lá para a parte da cabecinha dela. E aí a gente vai estar usando o vermelho escarlate e vai estar usando o outro pincel de forma arredondada. Então a gente vai preencher com o vermelho o topetinho da galinha e depois o papinho dela. Agora vem o bico da galinha. Eu vou estar usando o amarelo ouro e também vou estar usando o pincel mais estreitinho. Então, todas as partes da nossa galinha, elas já estão todas preenchidas, né? As partes maiores a serem preenchidas a gente já pintou. Então, agora a gente vai deixar de lado um pouco a galinha e vai para nossa florzinha, onde a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai estar preenchendo os espaços maiores e também fazendo o contraste de cores. Depois que a gente terminar a florzinha, aí a gente já vai partir para a parte do acabamento da pintura, onde a gente vai estar fazendo os detalhes da nossa pintura. Bom, então agora a gente vai preencher o matinho da nossa florzinha. A cor que eu vou estar usando vai ser
o verde musgo e o sépia pra gente tá fazendo o contraste das cores. Então, primeiro eu vou preencher todo o matinho com o verde musgo e vou estar usando o pincel com a cerda arredondada. Então, e as pontinhas, né, das nossas folhas, eu vou estar pintando também com outro pincel, né, com um pincel estreito. Por quê? Porque por elas serem mais finas, a gente precisa ter mais cuidado para poder pintar. Então, eu vou estar trocando de pincel também. E aí, pra gente tá fazendo as pontinhas das nossas folhas bem certinha, pra elas deixá-las bem pontudinhas, a gente também vai estar trocando de pincel. Vai estar usando o zerinho pra poder ficar bem certinho. Bom, e agora que a gente já preencheu as folhinhas da nossa flor, a gente vai mudar novamente de pincel, vai pegar o pincel arredondado e vai pegar a cor sépia. E aí a gente vai estar fazendo o contraste das cores. Então eu vou molhar o pincel e vou só riscar sobre o matinho. Só vou tirar o excesso. Então, ó, eu só vou fazer um risco bem rente ao final do desenho. Depois que a gente fez esses riscos, a gente vai estar fazendo aquele mesmo procedimento para poder haver o contraste das cores. Que vai ser o que? A gente vai fazer pequenos movimentos de vai e vem até que as cores se encontrem. Bom, e agora vem uma das últimas partes de preenchimento do nosso desenho, que vai ser as flores. Então, eu vou estar usando novamente o pincel arredondado e agora eu vou estar usando a cor coral. Bom, agora eu vou ensinar vocês a fazer um outro tipo de técnica, que é uma técnica que eu chamo de técnica de contorno, que é uma técnica que vai dar uma iluminada na nossa pintura, ó. Aqui eu tenho um exemplo dela de uma folha, onde aqui, né, a cor do branco ela é mais forte, ela fez um contorno, e aqui eu fui puxando o branco, dando contraste com as outras cores escuras. Então essa técnica ela é bastante vista na pintura em tecido, e a gente vai poder estar fazendo em folhas, em flores, e em diversos tipos de desenho. Com o objetivo de quê? De dar uma iluminada no nosso desenho, né? Na nossa pintura. Então aí eu vou ensinar vocês a fazerem essa técnica na nossa florzinha. Então antes da gente começar a fazer essa técnica, vocês devem observar o seguinte. O nosso desenho ele tem uma entrada, vamos dizer assim, ó. Então, a gente tem o risco do desenho que ele chega até aqui. Eu cobri com a pintura, né? Eu cobri com a cor, mas ainda dá pra mim estar observando. Então, vai ser nesse desenho, nessa forminha que a gente vai fazer essa técnica de contorno.
Bom, gente, então, ó, a gente vai estar usando novamente o pincel arredondado. E aí a gente vai, com a cor branca, a gente vai molhar levemente o pincel. E aí, ó, nesse contorno que a nossa florzinha tem, a gente vai passar o pincel. Só vou passar o pincel. Eu vou passar mais um pouquinho de branco. E aí vocês vão ver, ó, que ficou esse tantinho de tinta aqui. Esse tantinho de tinta que ficou aqui, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar fazendo o contorno da nossa flor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o excesso de tinta do meu pincel. E eu não vou pôr o pincel em cima desse montinho de tinta. Eu vou pôr um pouquinho pra baixo, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. E vou estar empurrando esse tantinho de tinta, ó. Então, vou empurrar mais uma vez. Pra quê? Pra que ele possa contornar essa pétala da nossa flor. Então, ó, vocês viram que ficou um risquinho. Esse é o contorno que eu preciso para fazer essa técnica, tá? Então, depois que a gente fez isso, agora a gente vai fazer novamente o contraste das cores. Então, eu vou tirar meu excesso de tinta do pincel e vou fazer o mesmo procedimento aqui embaixo para as cores poderem se igualar. Então, ó, movimentos de vai e vem. Para que as cores se encontrem. Então, eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui na parte de cima da minha pétala e também nas outras duas partes da minha outra flor. Bom, então, as pétalas, elas vão ficarem assim, ó, com a técnica de contorno, né, pra dar uma iluminada do nosso desenho. E, gente, a nossa pintura tá quase pronta. E agora a gente vai estar fazendo a última parte de preenchimento, que vai ser o chãozinho aqui, né, da nossa pintura. Então, eu vou estar usando verde folha. Então, com verde folha e com o pincel de cerda arredondada, eu vou estar preenchendo, ó, toda essa parte do chão da nossa pintura. Bom, a nossa pintura tá quase pronta. E agora a gente vai começar a fazer o acabamento da nossa pintura. A gente vai começar a fazer os detalhes para poder finalizar a nossa pintura.
Bom, e a primeira parte do nosso acabamento, a gente vai estar começando pela asa da galinha, onde a gente vai estar fazendo as bolinhas brancas. Então, vocês vão pegar o pincel que tem a cerda arredondada e vai usar a outra parte dele, ó, a outra extremidade dele que tem uma forma arredondada. Então, essa forminha vai dar a forma para nossas bolinhas. Então, eu vou usar a cor branca, vou molhar levemente a ponta do pincel e vou fazer bolinhas na asa da galinha, de maneira que as bolinhas fiquem alinhadas e também com a mesma distância entre elas. Então, eu vou fazer a olho mesmo. Então, ó, com o pincel em pé, dessa forma, eu vou estar fazendo as bolinhas. Algumas bolinhas pretas para dar, né, mais um detalhezinho na galinha. Aí lá em cima eu vou estar fazendo o olhinho da galinha. Então eu vou pegar novamente o meu pincel arredondado, que ele tem a ponta mais grossinha, e vou estar molhando na tinta preta. E aí eu vou estar fazendo o olhinho em forma de bolinha também. Então, eu vou estar pingando uma vez só para fazer o olhinho da galinha. Ó. Bom, gente, agora a gente vai finalizar a nossa pintura fazendo o contorno, tá? De algumas partes da nossa pintura. Então, eu vou estar usando o pincel zerinho e vou estar usando, para contornar a galinha, eu vou estar usando a cor preta mesmo. Para fazer os galinhos da flor, eu vou estar usando o sépia, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou usar o pincel em pé, vou molhar bem pouquinho e vou fazer o contorno do meu desenho. Então, eu vou fazer bem devagarzinho, com bastante calma, para ela sair um risco perfeito, tá? Bom, então com o pincel zerinho, eu pude fazer todo o contorno, ó, em preto da galinha. Então, eu fiz todo o contorno, desde o pezinho até a cabecinha, com o pincel zerinho, né? Usando daquela forma, né? Com ele reto pra cima, indo bem devagarzinho, né, com bastante paciência, que ele vai fazendo esse detalhe do contorno. E aí, com a cor sépia, eu fiz aqui os galinhos das flores e puxei 2 risquinhos para fazer, né, o cabinho das pétalas. Bom, gente, então é isso, ó, a nossa pintura ela tá pronta, tá? Como eu já disse pra vocês, esse passo a passo já tá lá no blog, foi um dos primeiros posts que eu fiz no blog e é um dos posts que eu tenho mais acesso. Eu fiz em forma de vídeo pra vocês para poder facilitar a compreensão de vocês. E espero muito que tenha sido útil pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado.
Eu não sou uma expert, né, em pintura, mas como eu lembro das técnicas de pintura e também por um bom tempo eu pude fazer vários guardanapos pintados e também vender, né? Pude já ganhar uma boa grana vendendo guardanapos pintados. Então eu tô dividindo esse conhecimento com vocês, né? O pouquinho que eu sei, e eu acredito que com essas bases, né? Com essas técnicas básicas que eu ensinei para vocês, vocês vão estar podendo aí se aprofundar mais, se aperfeiçoarem mais, né? E tá podendo descobrir aí os dons na pintura. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo por terem assistido e até o próximo vídeo.